Isso é ditadura. Não é essa bobagem que se diz hoje que aqui vivemos uma ditadura. Não, isso não gosto do Xandão, né? Mesmo com a afinidade capilar aqui, eu não gosto do Xandão. Ele extrapola. Quando você me chamou, de boa, era uma convocação. Eu já ia te cobrar, falar, pô, nunca me chamou antes. Mentira. Não, Sério? cara, não, porque um dos teus méritos, cara, eu ouvi um monte de gente. É verdade. Eu também tento fazer a mesma coisa. Uhum. Eu, por exemplo, sou um cara que, embora muro bete, eu gosto de subir em cima do muro como cidadão e jornalista para ver os vários lados da questão, Lógico. mas eu tenho os meus lados muito explícitos. Meu lado palmeirense, o que eu gosto de música, o que eu não gosto de comida, o meu lado político também. O que não significa dizer, até como dever de cidadão e de jornalista, que eu não tenho que dar a versão ou buscar a melhor versão possível dos fatos ou ouvir outro lado. Lógico. Então, por exemplo, é só ver minhas redes antissociais. Cara, é toda hora uma paulada em... Eu sofro a paulada, mas não bloqueio ninguém. Até os bloqueados pela natureza. Eu acho que ainda mais gente que trabalha como comunicação social, jornalismo, você tem que ouvir outro lado, dá espaço. A não ser eu também quando, acho, cara. A não ser quando, velho, tem um xingamento pra um terceiro, beleza. Quando é comigo, eu vou na porrada. Vem pro play, eu vou ser na porrada. Aí eu baixo um Felipe Melo com Donald Trump. Então, assim, tem até um perfil do Facebook que é Vítimas do Mauro Betting. São só respostas de paulada que eu dou. Recebo, mas devolvo. Excelente, Não cara. bloqueio, velho. Eu devolvo. Pô, obrigado, então. Uma honra ter você aqui. De novo, quero parabenizar, porque assim, você consegue debates bem legais, ao mesmo tempo leves, traz pessoas de vários tipos. Eu mesmo me sinto aqui como um cara assumidamente de esquerda, mas trabalho em veículos que não são de esquerda, ao contrário. Então eu até agradeço sempre a eles o espaço que me dão, e acho que é fundamental nesse mundo tão polarizado que a gente tinha diálogo, cara. Pô, mesmo que seja tretado, mas é melhor, cara, sabe? Dá espaço para as pessoas, por mais absurdas algumas, por mais abjetas, mais abstrusas, mais tontas, tentar respeitar os tontos nas pessoas, você tem que dar espaço para as pessoas. O próprio Alan dos Diabos, tal, que tá lá em algum lugar, o que fizeram com ele com a timeline, cara, sabe? De tirar do ar. Pô, você pode e deve discutir muito o trabalho do cara, ou a pessoa, as reais intenções, os subterfúgios dele. Mas, pô, você caçar só porque é o negócio do cara, publica. Senão isso é censura. É censura. E isso é ditadura. Não é essa bobagem que se diz hoje que aqui vivemos uma ditadura. Não, isso não gosto do Xandão, né? Mesmo com a afinidade capilar aqui, eu não gosto do Xandão. Ele extrapola. Não sei se você lembra de um desenho chamado Brasinhas do Espaço. O desenho durou só 2 temporadas, Hanna-Barbera, no auge da Hanna-Barbera, de 66 a 68. Eu sabia que esses personagens. E tinha um personagem que era o Estática. O Estática era o seguinte, o Brasil... Você vê que a coisa... Procura aí, velho. A coisa é tão velha que Brasinhas é por causa da Jovem Guarda, Roberto Carlos, uma brasa mora, então botaram o nome em português aqui, no Brasil, de Brasinhas do Espaço. E basicamente, assim, o plot eles tinham uma nave, eram umas crianças, e que tinham um pirata espacial e tal, e que tinha um braço direito claro que era... Aliás, exatamente. Aliás, esse aqui é o Estática. E se você botar o pirata tem o quê aqui do nosso amigo Barba? Mas enfim. Você vai dar uma olhadinha. Você que tava com o capacete espacial e tal. Vou botar. E esse o Estática, o que ele fazia? Ele basicamente, eles corriam atrás das crianças. A Barba Vermelha também, o Barba Vermelha pode ser do Brasinhas do Espaço com o BarbaCast. Mas enfim. Aí o Estática, o que ele fazia? Ele falava, não sei o que lá, vamos atrás deles. Aí o Barbudão, aí o teu irmão mais velho, tá virado e falava, pô, vamos pegá-los. Eu falei, isso, vamos pegá-los e jogar óleo cósmico, derretê-los, não sei o que lá. Ele falou, Estática, só pelas crianças. Então assim, o Xandão é Estática. Ele, a pena num país da impunidade, ele dá uma exagerada. Mas de um modo geral, o homem tá no caminho mais certo do que aqueles que desandam. Você acha que tá no caminho mais certo? Assim, cara, assim... Você vê que... O Xandão não é assim... E já começa o seguinte, gente... Eu não falo o Xandão, eu falo mais até o STF. Mesmo. O STF. Não, o STF há muito tempo tá errado. É Gilmar, é Xandão. Assim, infeliz o país que sabe de cor a escalação, inclusive as inclinações dos membros do Supremo. É que tem muita coisa errada, e tem mesmo, né? E nós somos cúmplices, porque quem coloca os caras, não no STF, mas deputado, de vereadora, deputado estadual, federal, presidente, governador, prefeito, somos nós. Exatamente. A gente não pode voltar a defecar lá, defeca e confirma e tal. E aí você tem até direito de votar em branco, votar nulo e tal, mas nesse país tão polarizado, você tem que votar alguma coisa. Eu, por exemplo, vetei o ex-candidato, o ex-presidente, votando no que tá aí. Que já votei antes. Eu votei no Lula no segundo turno em 89, votei em 2002,
Votei em 2006. Fez o L. Você fez o L? Nunca. Eu voto. Eu deixo até muito claro. Eu voto, não faço L. É diferente. Eu não distorço por política. Porque, infelizmente, o debate político, até com coleguinhas, virou torcida. É tipo assim... Também não é da tua época, mas havia pegar meu time. O Darinta, coitado, virou o pior zagueiro da história do Palmeiras. Pior jogador. Então, assim, a gente defende o seu político de estimação como se fosse o Darinta contra o Beckenbauer, né? Zidane ou Zé Mané? Não, Zé Mané é época do meu time. Não pode ser. E na política virou isso até com coleguinhas de política e com a gente, enfim, cidadãos com acesso a uma rede social ainda. Sim. Porque a gente torce e distorce, cara. Eu posso empunhar a bandeira do Palmeiras, mas eu não vou pra rua com a bandeira do PT, até porque o PT não me representa. Eu posso votar no PT, mas não ser petista. Legal. Eu torço pelo Palmeiras, e sou palmeirense, não sou nem sócio, mas não vou defendê-lo a unhas e dentes. E não é porque eu sou isentão. Aliás, outra grande bobagem em relação ao jornalista. Você é isentão? Cara, eu tenho obrigação de tentar ser minimamente isento. Maravilha, que coisa boa de ouvir. Não é, cara? Porra, deveria. É. E de novo, eu tô falando, eu já falei aqui, ó. Você não é comentarista esportivo, você é jornalista. Não, eu sou jornalista, sou cidadão. E agora com rede social, porque me perguntam nos cursos, até me dou 2 cursos de jornalismo esportivo, faltou dizer das coisas. Então, não paro. Assim... Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Então, eu fui repórter de política. Eleição de 89, eu era repórter de política um ano antes de virar jornalista esportivo. Tá assim, de novo, 89, primeiro turno Cova, segundo turno Lula. 2002, 94, FHC. 98, FHC. 2002, Lula. 2006, depois do mensalão, Lula. 2010, putz, Dilma. Dilma é o Aécio. 2014, Dilma. 2018, Haddad, até que foi meu veterano na faculdade de Direito da USP. E 22... porque não podia continuar com o que estava. Na minha opinião, e se você quiser ter outra, beleza, não tem problema algum. Isso é um puta mérito teu de abrir o espaço para isso. E, de novo, eu mais vetei. E acho que o Lula ajudou a eleger o Bolsonaro em 2018, como o Bolsonaro ajudou a eleger o Lula. Perfeito. E nesse país de extremos, de ignorância, até de inteligência, mas extremistas como Janones, como Nicolas, do meu lado aqui, o lado esquerdo, quer dizer, Janones e Nicolas, claro, Zambellis e, sei lá, quem mais, Glaze, que eu também não gosto. Dino? Então, o Dino ainda eu acho cara de muito bom nível, mas o Dino também dá umas extremadas, né? Umas extremistas, umas defecadas. Citei o Dino também. como... Não, mas eu acho isso até de bom nível. Para mim é um país de Janones e Zambellis. Eu não tô nem falando de rachadinhas e nem da pistoleira lá que sai na rua lá, que nem aquela cena, lembra do Police Squad? Do primeiro, do Corra que a Polícia Vem Aí, que a Lisa Presley, ela é tomada por um negócio lá e ela sai andando assim, parece a Zambelli na véspera da eleição. Até o Bolsonaro fala, pô, você me prejudicou com aquilo, é óbvio. E aí eu volto ao famoso papo do Mano Brown num comício do PT amplo para o segundo turno, quando ele fala que a gente precisa voltar a ouvir a base. A gente precisa fazer um mínimo de autocrítica. Isso vale para a esquerda, vale para a direita, vale para todo mundo. Porque possivelmente em 26 o Lula vai eleger alguém da oposição pelos erros cometidos, né? Por não ouvir a base, por não ouvir o povo, por não ouvir o país, por não sentir alguma coisa básica. Há muita prepotência, arrogância e jactância dos dois lados. Perfeito. Inclusive o meu. Que é o lado esquerdo, para deixar claro, o isentão tem lado. Tá? O isentão não tem nada de isento, pelo menos... Não, pelo menos na escolha pessoal, obviamente. Não, e de novo, vamos debater, vamos conversar. Agora eu saio todo mundo bloqueado. Cara. Ainda mais nesse mundo algoritmizado, se é que tem o termo, nesse mundo desse bolha que você te joga pra um monte de coisa, pra ou mesma coisa. E no momento, e aí eu vou falar, nos meus 58 aninhos de vida, eu nunca fiquei tão preocupado com a humanidade. Aí você pode falar, você não gosta do Trump? Não gosto. Mas assim, exatamente, e aí pegando o exemplo do Trump, e não é só porque tem muita gente de extrema-direita, tem muita gente de extrema-esquerda. É deplorável que o PT esquece da Nicarágua, esquece do Venezuela, do Maduro. Porra, assume os BOs, velho. É o básico. Eu falei, não tá indefensável Maduro. Sim, é indefensável a Nicarágua. Para mim, era indefensável Fidel Castro e como qualquer ditadura, seja de esquerda ou de direita. E agora a gente vive um mundo... O discurso de posse do Trump parece quadro do Saturday Night Live, parece o Monty Python nos anos 70. Não é possível o cara falar da Groenlândia, porra, falar do Canadá, Golfo da América. Cara, aquilo é um quadro de humor.
Aquilo é stand-up, mas é sério. Aquela cena dele com o Zelensky é quadro do Saturday Night Live. Ali é o quadro do The Apprentice. Que, aliás, vamos fazer o seguinte, o Aprendiz nos deu Roberto Justus e Donald Trump, que ninguém mais compra a franquia. Então, assim, vamos segurar, velho. Vamos segurar. E eu, falando sério, eu rio pra não chorar. Eu nunca fiquei com tanto medo, até pelo poder que tem o Trump e o poder que lhe foi conferido. Sim. Não, você, nessa questão política, assim, eu citei o Dino veio na cabeça, porque a gente falou do Monarca, e o Dino, por exemplo, condenou o Monarca à prisão porque chamou o Dino de gordo. Né? Então, e de novo, velho, é meio como estática que eu falei. Você perde a razão. Você tem trilhões de motivos para deplorar algumas coisas que o Monarca fala, porque o Monarca não tem noção. O Monarca não é mal intencionado, ele não tem noção apenas. Ele vive num mundo na Monarquilândia e se perde e se acha também, porque lamentavelmente nada contra redes sociais. Gente, nada contra o trabalho que você faz, Barba. Obrigado. Aliás, eu queria falar do Barba, do Monark, do Igor, da galera Podpah, de tantos outros que eu já fui e conheço. E, de novo, o Whindersson, o Felipe Neto, de cada um do seu jeito, tal. Resident Evil. Cara, de novo, é muito mais difícil fazer o que vocês fizeram do que o trabalho que eu estou há 38 anos como jornalista, primeiro em televisão e depois aí, multimídia mesmo, 35 anos como jornalista esportivo. Cara, tem coisas que eu meio que fui pioneiro, coisas que só eu faço, também sou comentarista do PES, do eFootball e tal, enfim. Então, são coisas que, pô, Konami, Japão, negócio mundial, SBT agora, TNT, Jovem Pan, Estadão, tá completando 150 anos, são lugares que me deram estrutura para eu fazer o meu trabalho. Todos vocês, e eu digo você também nesse grande guarda-chuva, cara, vocês começaram do zero, velho. Começaram falando pra amiga, namorada, namorado, pra quem quer que fosse, tô começando, velho, tô fazendo isso. E chega a bilhões de pessoas. Eu tinha um programa no Yahoo, era Jogando Conversa Dentro comigo e tal, fui entrevistar o Resident Evil, eu falei, Resident, e não só ele, todo entrevistado, Cortella, por exemplo, você fala, tem 1 minuto pra você se apresentar pra minha mãe. Minha mãe tem uma puta cultura, mas assim como, né, pra você falar, dona Lucila, então eu sou tal. E o Resident Evil, eu falei, cara, você tem 1 minuto e meio pra até te explicar e entender que você tem... 1 minuto e meio. Mais ou menos, porque você é o seguinte, cara, você já pensou que você tem mais seguidor do que a Austrália tem de gente? Eu falei, cara, não tinha falado pra pensar. E, cara, é demais, isso é um puta mérito, e é um puta trabalho, é um puta trampo, é uma puta loucura e tal. Então vocês têm muito moral legal, cara, nesse sentido de que, pô, o trabalho de vocês é foda, porque vocês chegam absolutamente independentes... E do zero indo buscar. Então, assim, tem muito preconceito da grande mídia, ou dos grandes jornalistas, ou dos velhos jornalistas que nem eu. Falam, esses caras que surgem do nada. Cara, e é do nada mesmo, tem que dar palmas pra vocês. A gente tem que aprender muito. E quando eu falo vocês, todos aqui, não você assim, mas pra todo mundo. E a gente tá tentando entrar, eu mesmo tô agora com um pouco mais de... tentando criar um tempo pra entrar mais nessa área. Porque é todo mundo... E que é legal, é democrático. Só que aí tem as coisas absurdas. Então tem, enfim, coisas que as pessoas se perdem e tal. Mas é terrível. O que o STF faz, o Dino fez, o Xandão, mas você perde a razão. A razão que você teria, você perde a razão. Exato. E dá o caldo, e dá munição, ainda mais pra quem gosta de arminha. Gostou dessa resenha? Então olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e... Pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?